choro. Eu choro. Sabe essa mesa aqui? Essa mesa é o nosso cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Como começou a Páscoa? Talvez você não saiba e eu quero te contar rapidamente antes da gente comer do pão e tomar do cálice. O povo de Deus, a qual o Senhor prometeu um dia para Abraão, quando ele andou pelas terras de Canaã. Abraão, você tem peregrinado nessa terra, mas um dia eu darei essa terra para os meus filhos, para os seus descendentes, Abraão. Mas só depois de 400 anos. Depois de 400 anos estava o povo no Egito sendo escravo. Mas esse povo clamava a Deus por libertação. O povo clamava a Deus para que o Senhor os livrasse da escravidão. E o clamor deste povo chegou aos ouvidos do nosso Deus. Então Moisés, que era o herdeiro do rei, fugitivo agora nas terras de Midian, porque matou um egípcio, Moisés achava que a vida dele já tinha ali se estabilizado como um simples pastor de ovelhas. Mas o Deus que ouve orações, um dia quando o pastor Moisés está apacentando as suas ovelhas, esse Deus se mostra numa sarça ardente e diz: Moisés, vá libertar o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Vá dizer para Faraó: deixa o meu povo ir, porque eu vou levar o meu povo para me adorar. Moisés vai para o Egito, acompanhado do seu irmão Arão, para resumir. E Deus começa a mostrar para Faraó e para todo o Egito idólatra quem é o Deus verdadeiro. E cada vez que Faraó negava de que o povo de Deus fosse embora, de que aqueles que eram escravos fossem livres, o Senhor ia manifestando as suas maravilhas com pragas no Egito, desafiando os deuses do Egito. E cada vez mais o coração de Faraó era endurecido. Até que na 10ª e última praga, o Senhor disse para Moisés dizer para ele que se ele não deixasse o povo ir, naquela noite todo o primogênito do Egito, desde dos humanos aos animais, morreria. E para o povo dele, para o povo de Deus, para os descendentes de Abraão, para os israelitas, Deus dá para Moisés, a eles uma ordem: hoje vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, perfeito, não pode ter defeito nenhum. Vocês vão imolar esse cordeiro. Vocês vão pegar este sangue do cordeiro imolado e vão passar nas portas e nos umbrais da casa de vocês. À noite, preparem o cordeiro, preparem pão sem fermento e ervas amargas. Vocês vão tomar essa refeição, cada família na sua casa. E vocês comam vestidos para ir embora. Coloquem as sandálias, fiquem prontos. Porque hoje vocês vão ver a minha libertação. Aleluia. E então assim, cada casa, cada família fez, imolaram um cordeiro. E esse cordeiro é a Páscoa. O sangue deste cordeiro sobre as casas dos israelitas fez com que naquela noite, quando passasse o anjo da morte para matar todos os primogênitos, as casas as quais tinham sangue nos umbrais das portas e da janela, o anjo da morte não entrou. Páscoa no hebraico é Pessah, que significa passar por cima.
O sangue de Jesus fez com que o anjo da morte passasse por cima da casa dos seus filhos. E naquela noite, quando teve no Egito muito choro, porque os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram, mas aqueles pelos quais o sangue estava na porta, o anjo da morte passou e os primogênitos viviam. Aleluia. Aleluia, diante de tamanha dor, agora Faraó se rende e fala: vai embora, vocês podem ir embora, sumam daqui, vão embora. E eles ainda pediram para os egípcios prata, ouro, e eles deram todas as riquezas para que imediatamente vocês possam ir embora deste lugar. E é por isso que eles estavam já prontos, de sandália nos pés. Por isso que eles tinham que ter pão sem fermento, porque esse pão eles tinham que comer e levar o restante no caminho. Eles iam precisar. As ervas amargas significava o amargor de todos aqueles anos de escravidão. E comer o cordeiro é ter o cordeiro dentro e o sangue do cordeiro livrando da morte. Oh, aleluia, aleluia. Aquele povo, você conhece a história, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles andaram no Egito por 40 anos até chegarem na Terra Prometida. Toda essa história que é real, ela estava apontando para algo que ia acontecer lá na frente. Um cordeiro, o Cordeiro Jesus. O Cordeiro Jesus. O povo chegou na terra prometida, mas eles não tomaram posse de toda a terra. Eles viveram os milagres, mas eles se perderam de novo. Mas essa história, na sua repetição ou no seu cumprimento, ela será perfeita. Ela é perfeita. Então, quando Jesus andou nessa terra e fez tantos milagres, como nós vimos apenas alguns deles nessa peça, é o Jesus que continua fazendo na minha vida, na tua vida. É o Jesus vivo. E Ele andou por 3 anos aqui nessa terra, operando milagres, sinais e maravilhas. Ele sabia por que Ele veio. Ele sabia, Ele não foi pego de surpresa como João orou aqui. Ele sabia que Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que quando João Batista viu Jesus andando, ele falou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E prestes a ir para a cruz, Jesus falou para os seus discípulos aonde nós vamos comer essa Páscoa. E orientados por Jesus, eles conseguiram um cenáculo, uma sala grande, bonita, onde eles prepararam a Páscoa dos judeus: cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento. E ali, Jesus ia revelar para eles quem era a Páscoa, quem era o verdadeiro cordeiro. Quando naquela refeição Ele traz tantos ensinamentos, como o lava-pés, como dizer que eles têm que ficar firmes porque Ele iria, mas voltaria, como dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós precisamos estar ligados nele para dar muitos frutos, dizendo que não ficaríamos órfãos quando Ele fosse, mas Ele enviaria o Espírito Santo, orando por nós, a caminho do Getsemane. Pai, aqui estão todos aqueles que o Senhor me deu, cuida deles, livra eles do mal. Oh Pai, eu te glorifiquei na terra, glorifica-os. Oh Pai, eu estou indo, mas eu quero que um dia eles estejam comigo para ver a glória que o Senhor me deu. E por isso que na mesa da ceia, Jesus falando com eles, e Ele pega o pão e Ele diz o seguinte: isto aqui é o meu corpo, que é partido por vocês. Ele estava se mostrando: eu sou o Cordeiro que você entregue por vocês.
Ele vai dizer: comam, comam, comam o cordeiro. Comam o cordeiro, e tem o cordeiro dentro de vocês. É Jesus em nós. Aleluia. Depois ele pega o cálice e ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. Aleluia. Poucas horas depois dessa ceia, os discípulos não estão entendendo direito o que está acontecendo. Jesus está se revelando: eu sou o Cordeiro Pascual. Mas eles vão para o Getsemane. Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar com ele, porque ele está angustiado até a morte. Ele sabe o que ele enfrentaria. Há muitos que dizem que Jesus estava com medo da dor que ele passaria na sua carne. Mas não era só isso, era muito mais do que isso. Ele sabia que ele sendo puro, que ele sendo cordeiro puro, imaculado, sem nunca ter pecado, ele seria pregado numa cruz como sacrifício para nós. E naquela hora, todo o pecado de uma humanidade toda estaria sobre ele. A ira de Deus estaria sobre o Filho. Em toda a lei eles foram ensinados: cada vez que pecar, pega um cordeiro, imola esse cordeiro e apresenta no santuário, então seu pecado vai ser perdoado. Assim era na vida dos judeus constantemente. Jesus veio se entregar como o único cordeiro para que nunca mais nenhum animal seja morto, porque o sangue dele é suficiente para perdoar os pecados de toda uma humanidade. O sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz é o sangue nas minhas portas, na minha vida, no meu umbral, porque o anjo da morte eterna, do inferno, não tem poder sobre aquele que reconhece que Jesus é o Cordeiro. É porque ele se entregou que nós podemos ter a esperança de viver eternamente com Deus. A morte eterna, que é a separação de Deus para sempre, a morte eterna, que é o inferno, ela foi morta na cruz por causa de Jesus. Apóstolo Paulo ensina aos Coríntios: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Você entende porque Ele é o nosso Cordeiro? Você entende porque Ele disse: todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão tomar a ceia do Senhor? Vocês não podem esquecer o amor que eu tenho por vocês. Vocês não podem esquecer a entrega que eu fiz por vocês. E essa entrega é para que eu tenha vocês comigo para sempre e eternamente. Como vimos na encenação da peça, que é a palavra de Deus, Ele foi açoitado, Ele foi traído, Ele foi julgado injustamente, Ele foi açoitado, Ele suportou uma coroa de espinhos na sua cabeça, Ele suportou ter que carregar a cruz naquela via dolorosa, com tanta dor no seu físico. Ele se deixou ser pregado os pés e mãos na cruz. E das 9 da manhã às 3 da tarde, o nosso Cordeiro estava morrendo para nos dar vida. Ontem, quando eu estava aqui, eu vi eles ensaiando e o Senhor foi ministrando no meu coração. E eu lembrando, o Cordeiro da Páscoa era um corte só. E ele já morria. O nosso Cordeiro ficou 6 horas sofrendo muita dor no madeiro. O nosso Cordeiro ficou 6 horas sem o Pai olhar para ele,
porque o pai não podia olhar para o pecado. O pai estava ali, o pai de amor. Vocês entendem o amor de Deus por nós, tão grande que Ele deu o seu próprio filho para passar por tudo isso, para fazer de todos nós seus filhos também. E Jesus olha para aquela multidão e fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Dá um meio-dia, às 3 da tarde, está narrado na história que ficou escuro, o céu se escondeu. A criação toda se movendo, porque o Deus estava morrendo no nosso lugar. Fomos nós que pecamos. Foi Adão e toda a humanidade que pecou. E Deus disse na criação: aquele que pecar, esse morrerá, e o morrerá era morrer eternamente. Por isso Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Mas a grande alegria e a grande vitória, que surpreendeu sim, foi o inferno. Porque eles acharam que tinham matado o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia, no domingo de manhã, quando as Marias vão ao túmulo para ungir o corpo do mestre, elas têm a alegria de saber que o túmulo está vazio. A princípio elas pensam que o corpo dele foi roubado. Os anjos estão perguntando: por que vocês procuram o que vive entre os mortos? Ele ressuscitou. Os discípulos vêm e constatam que ele não está ali. Maria Madalena fica mais um pouco, e de repente o próprio Cristo está atrás dela e fala: por que choras? Ela pensa que ele é o jardineiro. Onde levaram o corpo do meu Senhor? De repente, os ouvidos dela ouvem aquela voz dizendo: Maria. Você pode imaginar a surpresa de Maria, achando que ele está morto, e de repente ela ouve a voz dele, e ela vira: é ele, e ele está vivo. Jesus está vivo. É um Jesus que está vivo, que conhece o meu nome, que conhece o seu nome, que hoje te chama pelo nome, dizendo: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Jesus vive. A nossa alegria é que o nosso cordeiro foi morto, mas reviveu. E a nossa esperança é que ele um dia voltará. Foi essa promessa que ele fez: eu vou voltar e vou levar vocês para estarem comigo. Jesus está às portas, e nós vamos ver, gente. Esse é o meu maior anseio, ver o rosto de Jesus. Nós vamos ver Jesus lindo. Só que na primeira vinda ele veio como cordeiro, e a Bíblia diz que na segunda vinda ele vai vir como leão, o leão da tribo de Judá. Ele vai vir para julgar toda a terra, todo o pecado, toda a injustiça, toda a impiedade. Ele vem para levar os seus com ele, mas ele vem para julgar. Nessa manhã poderosa, maravilhosa, que nós lembramos que o nosso Cristo vive, eu também quero fazer um apelo a nós, que nessa manhã de Páscoa nós verdadeiramente possamos nos colocar diante do Senhor com posicionamento de dar frutos para Ele, com posicionamento de viver uma vida de santidade, porque Ele é digno. O Cordeiro que deu a vida por nós é digno de que nós possamos viver a nossa vida para Ele. Para Ele, não é para mim, não é para o mundo, é para Ele. Eu tenho que viver para Ele, porque Ele é digno. Ele é digno. Há um sangue sobre a minha e a tua vida. Há um Cordeiro, é um Cristo que vem morar dentro de todos aqueles que creem nele e abrem o coração para Ele. E é com essa alegria que nós celebramos a ceia do Senhor nessa manhã. Você pode agradecer junto comigo ao Cordeiro que foi entregue por nós. Senhor, naquela última ceia, o Senhor partiu o pão
Senhor disse para eles: isto é o meu corpo. O Senhor disse para nós nessa manhã na Novo Tempo: isso é o meu corpo, que foi partido por vocês, por amor. Obrigado, Deus Pai, por nos enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigada, Jesus, por ser obediente até a morte, morte de cruz. Obrigada, Jesus, porque o teu sangue foi o preço da nossa condenação. O teu sangue nos comprou de volta para Deus. O teu sangue nos fez filhos de Deus. O teu sangue nos dá uma promessa de que nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres do Senhor. O teu corpo e o teu sangue dados por nós promete a nós uma terra prometida, que nós vamos tomar posse totalmente, porque é o Senhor que nos dará, e é o Senhor que vai reinar conosco na terra prometida. Nós vivemos nesse mundo como aqueles que caminham no deserto, e a terra prometida é a sua volta e a nova era que nós vamos viver com o Senhor, Pai. Nos fortalece para vivermos a cada dia aqui, na nossa peregrinação por essa terra, firmados no Senhor, com fé e confiança no Senhor, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Nós vamos conhecer a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada. Aleluia. Você vai receber o pão e o vinho. E vai meditando nessas coisas que hoje, ainda mais hoje, tem um significado especial para nós, essa ceia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Se você quiser ficar em pé, fica à vontade. Para sempre, adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu e o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está?
o Rei ressuscitou e Ele venceu para sempre, para sempre. Para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Aqui, ó, é o Cordeiro que foi partido por nós. Coma o Cordeiro, porque nós fomos livres. Grande a nossa peregrinação, até que Ele venha, até que Ele venha. Sabe o que Jesus disse nessa última Páscoa? Foi a última Páscoa e foi a primeira ceia. Foi aí que foi instituída a ceia. É por isso que a nossa ceia não precisa ter as ervas amargas, o cordeiro assado, é o corpo e o sangue de Jesus. A primeira ceia. Ele disse para eles: essa é a última vez que eu estou tomando o suco da uva. A próxima vez que eu for tomar, vai ser com vocês todos no meu reino. A gente participa da ceia aqui muitas vezes. Jesus está esperando a gente na mesa dele. E na mesa dele Ele vai de novo tomar o suco da uva com toda a sua igreja, com a sua noiva. Então, com a esperança que Jesus voltará, vamos tomar do suco da uva. Cantamos aleluia, Aleluia! cantamos aleluia, cantamos aleluia, com toda a força,
Com o máximo da sua voz e dos seus pulmões, cante. Cantamos aleluia. Mais forte. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Celebra. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és. Adorado és. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Só igreja para sempre. Pra sempre seja adorado. Pra sempre seja exaltado, Jesus. Ressuscitou para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Feliz Páscoa. Seja exaltado. Jesus vive. Ele é a nossa Páscoa. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa. Nosso coração está tão aquecido pela Tua presença. Nosso coração está tão grato por tanto amor. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui nessa manhã. Obrigada por cada um que nos visita. Obrigada por cada louvor que chegou ao Teu altar. Obrigada por essa peça tão maravilhosa que ministrou tanto o nosso coração. Continua abençoando, ó Deus, cada lar aqui representado. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo, eu sei, está sobre as nossas vidas e as nossas casas. Que nós possamos viver todos os dias correspondendo a esse amor, frutificando para Ti, Senhor. E proclamando, como fez as mulheres, como fizeram os discípulos: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele vive. Ele veio, morreu por nós, Ele ressuscitou e Ele voltará. Que esteja sobre nós, cada um de nós, a responsabilidade de proclamar que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Obrigada, Senhor. Receba todo louvor, honra e glória. E nos dá um domingo maravilhoso na Tua presença. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. E esse povo diz: amém. Deus abençoe. Feliz Páscoa.